Fala, Valdos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar a continuação da nossa saga do livro Cartas e um Diabo a Seu Aprendiz. E a pergunta que fica é: e se você pudesse aprender como que o diabo trabalha na sua forma mais básica, como ele gera ou se aproveita das oportunidades, das ocasiões, dos nossos comportamentos para gerar em nós distorções, para nos manipular e fazer-nos pecar. Se você tivesse acesso a esse conhecimento, o que você faria? É justamente isso que nesse livro ele trata. E nós estamos fazendo uma série de vídeos falando a respeito da minha experiência acerca dessa leitura e tem sido transformador receber os feedbacks de cada inscrito aqui do canal, cada pessoa que assiste esses vídeos, porque tem impactado muitas pessoas. E nós vamos falar acerca do próximo assunto, é acerca da oração. A primeira fala desse diabo ou desse ser das trevas que está em correspondência com o seu aprendiz, ele fala o seguinte: a melhor coisa, sempre que possível, é manter o paciente longe de qualquer tentativa séria, no sentido de qualquer tipo de oração. Se o paciente for um adulto recentemente convertido ao partido do inimigo, ou seja, ele se refere a Deus como inimigo, como é o caso do seu homem, a melhor maneira de fazer isso é incentivando a se lembrar ou achar que está se lembrando da natureza repetitiva de suas orações na infância. Ou seja, a primeira estratégia dele é fazer com que nós comecemos a pensar que a nossa oração ela não está sendo ouvida por Deus, porque sempre que nós vamos orar, nós repetimos sempre a mesma coisa. Logo, essa oração ela passa a ter uma conotação automática. E por ter uma conotação automática, no nosso cérebro nós achamos que por ela ser automática, repetitiva, Deus não está escutando. E portanto, a forma com que o diabo ele se aproveita disso é fazer com que a gente venha perder as forças. Por exemplo, já que as minhas orações estão sempre repetitivas, eu não estou vendo nada de diferente, eu não estou sentindo nada, não estou ouvindo nada, simplesmente parece que está a mesma coisa, eu vou deixar de orar, porque orar e não orar dá na mesma. E isso, na verdade, significará para o iniciante um esforço de produzir em si mesmo um estado de espírito vagamente devocional, no qual a concentração real da vontade e da inteligência não desempenham papel algum. O que ele está tentando dizer é, uma vez que a sua oração ela começou a ficar monótona, repetitiva, cansativa, o papel dele é introduzir na nossa mente a ideia de que a nossa oração não está tendo efeito, que Deus não está escutando. E, portanto, nós ficamos diante de duas opções. Ou nós vamos deixar de orar, ou agora a forma com que ele também vai trabalhar é fazer com que a gente produza de nós mesmos um efeito psicológico em nós, para fazer com que, quando nós estivermos orando, a gente achar que a nossa oração só está sendo produtiva se nós sentirmos alguma coisa. Isso aí é pesado, porque ele faz com que a gente comece a pensar de maneira proposital e intencional para estar e entrar no estado de êxtase, para que a gente possa, de alguma forma, ao levantar da oração, a gente pense, poxa, essa minha oração hoje com certeza foi ouvida, porque eu senti um arrepio aqui, eu senti uma emoção, eu consegui sentir algo diferente nessa oração. Essa é outra forma com que ele trabalha. E aqui ele faz uma observação importante. Tem um poeta no meio dos humanos chamado Coleridge, que registrou certa vez que não orava mexendo os lábios e pondo-se de joelhos, mas simplesmente preparava o seu espírito para amar e se entregava a uma atitude de súplica. Aí ele discorre falando o seguinte: essa é exatamente o tipo de oração que desejamos, e como carrega uma semelhança superficial com a oração silenciosa conforme praticada por aqueles que estão em um nível bem mais avançado no serviço prestado ao inimigo, os pacientes espertos e preguiçosos poderão ser apanhados nessa armadilha durante um período bem longo de tempo. Por exemplo, mais para frente ele vai discorrer que você tem que colocar a ideia na cabeça deles de que também a posição do corpo não importa. Ou seja, eu estou cansado, então eu vou começar a orar uma vez, duas vezes, três vezes aqui em cima da minha cama.
Ah, esse negócio de oração não traz prazer, não traz coisa nenhuma, eu acho que eu vou começar a mentalizar um estado mental para mim entrar em um processo de fluxo ou de transe e automaticamente eu consegui me concentrar. Porque eu ouvi falar que um homem muito influente ou um discípulo ou algum pai da igreja orava dessa forma. E aqui ele está falando, esse é o tipo de oração que nós queremos para o novo convertido, porque é muito fácil de nós fazermos ele cair, ele perder o fio da meada. Porque uma coisa é você orar em silêncio, quando você sabe que aquilo tem um poder, ou seja, você sabe para quem você está orando, e você já tem uma estrada longa no caminho da oração, e você sabe que Deus está ouvindo, independente do que você está falando, Deus está ouvindo a tua oração. Então você tem uma convicção, você tem uma certeza, você acredita naquilo. A outra coisa é eu, jovem despreparado, querer copiar por pura preguiça e por presunção. O que vai acontecer? Eu vou ser pego. Então ele traz essas informações à tona para que nós venhamos despertar. Como qualquer cenário pode ser utilizado por nosso adversário. Cara, é cabuloso. Aqui ele deixa um alerta bastante importante. Ele fala, é engraçado ver como os mortais sempre nos acusam de enfiar ideias em suas cabeças. Mas, na verdade, nosso trabalho mais importante é manter as coisas fora da cabeça deles. Ou seja, você já ouviu aquele ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo? Pois é. Quando ele entra e ele começa a mexer com a vida de alguém, o processo dele, um dos processos é esvaziar a mente. E esvaziando a mente, ele pode colocar qualquer besteira ali, qualquer dose de dopamina em excesso. Aquele cérebro, como ele está viciado, ele vai buscar aquilo. Então ele vai esvaziando a nossa mente. Por exemplo, scroll das redes sociais o tempo inteiro, rede social o tempo inteiro. E isso rouba o nosso tempo de tal forma e faz com que nós venhamos a consumir tanta informação que não vai servir para nada, que nós paralisamos. E automaticamente começamos a duvidar de nós mesmos, achando que não temos a capacidade de terminar aquilo que começamos. Esse livro, ele traz basicamente as instruções para que nós venhamos a aprender, pelo menos no sentido mais básico, como que funciona a mente do inimigo das nossas almas. Então, a leitura desse livro, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ele tem aberto muito minha mente para entender os cenários de como o nosso inimigo ele aproveita dessas oportunidades. Uma das coisas que ele vai falar é, o seu papel é trabalhar na intenção do ser humano, para você corrompê-lo e fazer com que a intenção dele seja direcionada para ele ou para o próprio diabo. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo como esse vídeo te impactou e venha junto comigo para o próximo vídeo. Tamo junto, vasos!